Happy New Year! Happy New Year. E aí, estamos aqui na virada do ano, é inacreditável, mas chegamos. Chegamos. E agora a questão é, e agora? O que vai acontecer? Olha só, que atrevimento. Vem confrontar nós, os criadores de casa, nesse momento singular. É uma rinha de podcast. É uma rinha no final de ano. Versus criadores de casa. Criadores contra incomodados. Entendeu? E os incomodados é que se retirem. Valeu, não. Os incomodados, não os incomodantes. Não, cada um trouxe seu braço direito, ele trouxe aqui o grande filho dele aqui. O grande Igor. The Panda. The Panda. Esse vai ser o podcast do fim dos tempos. Do ano é. Não, do ano. Do ano é. E aí a gente vai saber o que vai restar ou não restar, e fazer uma avaliação do passado, do presente e do futuro, porque esses são os podcasts que dizem a que vieram, entendeu? E o que não, as pessoas que não fizeram. A gente gosta de reclamar e gosta também de criticar e também de fazer propostas construtivas, né? Porque a gente não fica só na crítica. Né? Também acontece. Às vezes acontece. Mas, enfim, nós somos os criadores de casa, nós temos um grande prazer de estar recebendo vocês, porque, afinal de contas, pessoas experientes na mesa. Podcasts que estão aqui há mais de 2 anos na estrada e sabem muito bem que vieram. É uma honra receber vocês. João? A honra é toda nossa e queria dizer que mais honra ainda o fato de que eles, né, vieram conversar com a gente. Pessoal, e isso talvez seja bacana em algum momento a gente falar também, né, como que vocês conheceram o podcast através da Jéssica, né, isso, o episódio que a gente fez com a Jéssica da Rubi Editorial. Sim, verdade. Aliás, antes de eles falarem como é que eles conheceram a Jéssica, como é que eles nos conheceram... Como é que vocês se conheceram? Só para o choque. Boa pergunta. Para o choque. O choque das pessoas. Vamos lá. Eu praticamente conheço ele a minha vida toda. Será? Você é meu filho. É meu filho. Pai e filho, gente. Não, pai e filho. Não. É pai e filho, né? Pois é. Rodou muito tempo sem óleo. Aí... Pois é, eles contam essa história para eles criar polêmica. Só pode ser. Mas esse é meu filhão. É verdade. Que tem um valor muito grande em todo o processo, tanto do podcast quanto do livro. Ele estava em todos os processos. Eu tô sabendo, eu ouvi um podcast seu que você prestava homenagens ao seu filho. Falava, se não fosse o meu filho. Conta essa história. Então, o podcast, na verdade, ele começou no Spotify, um tempo atrás, em 2021. Foi quando, aquela coisa da pandemia, né? Todo mundo ficou em casa, o crescimento exponencial dos podcasts e tal. E eu vi alguns podcasts com uma qualidade um pouquinho ruim, assim, os assuntos meio, assim, sem muita relevância. Eu falei, poxa, eu tenho coisa legal que eu gostaria de compartilhar com as pessoas e tal. Boa. Então eu vou lançar uma coisa dessa também. Então eu juntei com um amigo meu, que na época, é o meu querido amigo Felipe, que depois do projeto ele abandonou, porque não quis mais. Deus o tenha. Deus o tenha. Deus o tenha. E começamos a montar e tal, ele me deu muitas dicas na época e tal, e aí eu falei, mas tem que ter um nome. Tem que ter um nome de impacto. Falei, qual é o assunto que as pessoas gostam de fazer? Eu procurava eu não queria fazer dentro do meu nicho, porque eu sou marítimo, né? Eu trabalho embarcado. Eu tenho muitos podcasts dentro do meu nicho. Eu falei assim, vou procurar um assunto que tenha um apanhado geral. Foi quando me veio o nome incomodando. Realmente as pessoas se incomodam com muitas coisas, né? Seja uma coisa que não me incomoda, mas incomoda você, e isso tem uma coisa que permeia a sociedade. Isso que movimenta muito a internet, né? A internet também, é muito movimentada pelos incômodos. Pelos incômodos, exatamente. Só uma coisa, quando você tocou no assunto de nome de podcast, você falou que você gostou do meu nome, do meu podcast, eu também particularmente não querendo arrastar essa saladinha, gostei do nome do seu podcast, mas eu quando pensei no nome do meu podcast, eu pensei inicialmente assim, num podcast chamado assim, Jesus Traz Dinheiro, porque eu achei que tinha um chamado, um apelo, talvez trouxesse a audiência, tem muito mas chamado, eu pensei, talvez não seja o meu nicho, mas por favor. Esse também é um nome bom. Um nome bom. Forte, é um nome forte. É um nome forte. Eu achei que traz energias boas. Move montanhas. Move montanhas. De dinheiro. Aí eu pensei nesse nome, incomodando. Eu falei assim, as pessoas sempre se sentem incomodadas com alguma coisa incomoda alguém em algum ponto. E tem vários assuntos que você pode abordar nesse sentido. Aí o meu colega gostou muito da época e tal, eu falei assim, vou lançar um episódio. E ele muito tímido e tal, cara, eu vou ficar de fora porque eu fui até aqui, daí em diante eu não consigo ir.
eu tenho outros projetos para fazer na minha vida. Eu falei, beleza, comecei a tocar sozinho o negócio. Eu comecei realmente falando sobre coisas que incomodavam. Então, no Spotify, no começo, eu perguntava para as pessoas o que te incomoda, as pessoas mandavam para mim sugestões. Por exemplo, um episódio muito legal é locutor de loja, me incomoda muito. Aí eu tô no calçadão, as pessoas gritando no meu ouvido, entra na loja aqui, compra isso, o carro do ovo. Falei, pô, legal. Comecei a desenvolver assuntos nesse sentido, assim. Hipocrisia também incomoda, falsidade incomoda, inveja incomoda. E eu dissertava ali, entre aspas, sobre esse assunto. Aí foi quando meu filho, meu querido aqui, falou assim, pai, tá legal, mas que tal você entrevistar pessoas? Falei, vamos ver como é que faz isso aí. Eu vou convidar a pessoa e vou ver como é que faz isso aí. Aí eu convidei um amigo meu que mora nos Estados Unidos, o Jorge Daniel. E aí, vamos fazer uma entrevista aqui pra gente ver como é que faz o negócio aqui e tal. E nós fizemos a entrevista, ficou muito legal a gente fazendo lá, falando sobre a rotina de quem mora nos Estados Unidos, as dificuldades todas. Eu falei, bacana. E nisso começou, eu falei assim, não vou ficar num nicho só, vou começar a diversificar. Então eu fui para assuntos diferentes. Nisso eu conheci uma menina que ela é psicomotricista, né, trabalha com crianças, né, desenvolvendo a atividade física com crianças com problema, PCDs e tal, idosos. Falei, pô, mais um assunto diferente. Aí um amigo meu que trabalhava embarcado comigo, o Antônio, assistiu a essa entrevista e falou assim, cara, eu posso te indicar uma pessoa? Eu falei, pode. Tem o Marcelo, que é da nossa área, e vai falar com você sobre a Maria Mercante também. Show de bola. Aí comecei a conversar com o Marcelo. Fiz a entrevista com o Marcelo. Quando encerrou a entrevista, o Marcelo, pô, cara, adorei isso que você fez. Que legal, cara. Posso te indicar uma pessoa? Óbvio. Tem a Jéssica, uma amiga minha, que ela tá lançando um livro agora. Daí. Daí. Aí ela vai adorar. Me botou em contato com a Jéssica, fizemos... A Jéssica da Rubi? Da Rubi Editorial, exatamente. Ela mesmo. Aí nós fizemos o contato e tal, e fui na casa dela, ela e o Alessandro me receberam carinhosamente, fizemos uma entrevista, ela adorou a entrevista, e mais uma vez o Igor, pô, pai, tá muito maneiro essas entrevistas que tá fazendo. Por que você não vai pro Instagram e bota a cara pra todo mundo te ver? Eu falei, botar a cara já é um pouquinho diferente, porque quando você tem no Spotify, é aquele esquema antigo de rádio, né? Se você não te vê, é até mais fácil de você não travar muito, não querer se expor, ter medo de falar alguma coisa que não deve e tal, gaguejar. Ia ser ao vivo o negócio, né? Falei, não, tudo bem, vamos lá. E começou a surgir as entrevistas todas e foram desenvolvendo. E eu fui sempre nessa pegada de fazer pessoas de diferentes nichos, né? Diferentes experiências de vida. Como eu peguei lá hipnólogo, professor de educação física, advogada, pedagoga, tive DJ, tive comissário de bordo, e assim a gente vai diversificando os assuntos, né? Professora de inglês, ilustradora. Eu tenho uma música para você. Fale. Um podcast incomoda muita gente. 2 podcasts incomodam muito mais. Voltando ao assunto aqui, voltando ao espírito da coisa, o que te incomodou no ano passado? Ixi, cara, incomodou no sentido que você fala amplo do negócio? Ou Isso pode ser amplo e específico. Fica à vontade. Não incomodeceu. Não, eu posso falar mais ou menos da minha área de trabalho, porque incomodou muito certas coisas que aconteceram, muitas mudanças estruturais na área marítima, assim que... O Serginho que nunca batia na porta do banheiro. Então são coisas estruturais dentro da Maria Mercante. Não adianta eu falar muito para você, assim, do que a maioria dos espectadores, assim. Mas algumas coisas estruturais dentro da Maria Mercante me aborreceram bastante, e onde o trabalhador não é levado em conta. Muitos acidentes aconteceram na minha área, onde o trabalhador no final é o culpado. Então são coisas que me incomodam muito nesse sentido, assim, de injustiças. Se a gente for botando uma coisa ampla, injustiças me incomodam muito. Eu tô até com medo de perguntar, mas Panda, o que te incomodou ano passado? Olha, muita coisa, tirando essa questão até do meu pai, do trabalho dele, que me incomodou muito foi a ausência dele, que ele fica muito tempo... Crítica. Não, eu uma vejo... declaração de amor. Declaração de amor. Olha aí. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. A gente adora terapia, a gente está aqui para trabalhar a relação. A Terapia relação, de família. Tá? Terapia de família. Mas É. essa questão do trabalho do marítimo, a pessoa ficar um tempo fora, a ausência de aniversário, batizado, Natal, Ano Novo, é muito difícil. A gente já sabe que o Panda deseja para o ano que vem, tá, papai? Papai em casa. Papai Tá fica bom? mais perto de mim. Isso. E você, João? O que te incomodou ano passado?
que me incomodou no ano passado? Ano passado foi um ano muito turbulento. Foi um ano de mudanças muito fortes, significativas, mudanças na vida, questões familiares também, doenças na família me incomodaram profundamente, doenças punks que fazem com que o dia a dia seja de ponta cabeça e que cada dia seja uma coisa diferente. E o que não necessariamente é ruim, né? Dias diferentes podem ser coisas muito boas, mas não quando você tem uma pessoa com Alzheimer próxima, né? Na família, enfim, morando ali junto. E isso é uma doença maldita, mas, enfim, que a gente tem que aprender a conviver. Então, incomodou bastante questões de saúde familiar e como minha vida ficou de ponta cabeça. Agora já está entrando no eixo, então espero que esse não seja um incômodo deste ano que estamos entrando. E você, Cristina, o que te incomodou no ano passado? O que te incomodou, Cris? Então, o que me incomodou foi a sensação nítida de que o mundo mudou de um jeito estranho. As pessoas de modo geral, todas de um modo geral, não sei se foi efeito da pandemia, não sei se foi efeito da atmosfera de modo geral climática, mas as pessoas se enxergam, se veem, se tratam de uma forma muito estranha, muito estranha, uma forma irreconhecível, assim. Foi uma coisa assim que os valores mudaram muito, isso me incomoda muito, assim. É uma coisa que a sensação que eu tenho que é irreversível. Tipo assim, quem conheceu o mundo dos anos 80, 90 era outro mundo, que não tem como a gente traduzir isso em termos de relação, porque teve essa mudança estrutural dentro das pessoas, uma mudança estrutural de ser humano, entendeu? Sensibilidade. Exatamente. Então isso me incomoda, porque as pessoas parecem que saíram do outro lado, ou da pandemia, ou enfim, do que foi, com um trauma que elas não se apercebem e não veem isso, e isso mudou completamente as relações, entendeu? Completamente as relações. Então isso me incomoda muito, porque eu acho que é uma coisa que é irreversível. É como se a humanidade tivesse entrado numa nova era e não tivesse nem se apercebido da era que entrou. Apenas, né, nota tipo, sobrevivemos à pandemia. Sim, mas qual foi o preço emocional disso? E em quem nós nos tornamos depois de ter sobrevivido a tudo isso, entendeu? Então isso para mim é uma coisa que me incomoda muito, a falta desse olhar do tipo, eu sobrevivi, mas a que custo, a que preço e quem eu me tornei, entendeu? Essa falta desse olhar, isso para mim me incomoda muito, entendeu? Eu compartilho um pouco desse teu pensamento aí, que realmente a pandemia ela mudou o status quo, né? Mudou a visão de muita gente. E a gente realmente não é mais, nós não somos mais as mesmas pessoas antes da pandemia, né? Nossa visão mudou muito. Só que algumas pessoas passaram pela pandemia e, infelizmente, não absorveram todas as experiências que deveriam absorver de uma maneira mais resiliente, vamos botar assim. Eu só não compartilho com a tua visão de dizer que é irreversível. Eu acho que deixaram sequelas e eu acho que dá para corrigir com o tempo, mas aí vai depender que da bom, boa vontade. você é tão mais positivo que eu. Eu prefiro ver as coisas mais positivamente. Qual é o teu signo? Não acredito muito em signo não, mas aquário. Ai, sério? Deus me livre. O que você tá fazendo aqui? Qual é o teu signo, Panda? Sagitário. Ai, meu Deus, que mesa é essa? Qual é o teu signo? Ai, já sei, Escorpião. Ai, o que eu tô fazendo aqui, gente? Eu sou uma mera capricorniana, tão racional, cercada desses homens loucos. Posso Vai. detalhe, uma coisa que me incomodou muito nesse ano e que, pegando um pouco do gancho do que você falou em relação a clima e ele falou na sequência do tempo. Então, misturando clima-tempo, me incomodou muito esse calor na primavera que a gente passou. Isso foi que é uma louco. coisa bizarra, que assim... gente, o que é isso? O que me incomodou muito agora foi o NPC, esse negócio de NPC que teve. Me Meu incomodou Deus do também. céu. Que NPC? É uma... Non-playable que é character. Gente, uma moda. Que é isso? É uma modinha que teve, no que TikTok, principalmente. eu vi pessoas no meio da rua fazendo. Gente, que é isso? As pessoas ficaram infantilizadas. Botavam roupas de neném, roupas de havaiana, homem vestido de havaiana no meio da rua.
fazendo lives em que, cara, é uma coisa assim meio... Mas você Depois eu acha te que mostro. tem Você fica com receio da humanidade ter regredido pelo menos umas 3 décadas com o negócio daquele ali, mas infelizmente é uma modernidade, é uma coisa que acontece, está acontecendo, uma febre que eu acho que passou. Deus te ouça. Bastante, Passou. bastante. Assim, não quer dizer que tenha acabado, mas Não, mas ela diminuiu diminuiu muito a bastante. febre foi arrefecida justamente por causa dessas críticas. Sim. Cara, você é um cara que quer ser respeitado, né? E tu faz um negócio desse, como é que eu vou olhar pra tua cara? Como é que você vai olhar pra cara das pessoas? E sempre acompanhado, desculpa, é porque esses... vou tocar no assunto de certa forma polêmico, que assim, a cultura, parte da cultura oriental, em especial a japonesa, tem muito essa coisa de sexualizar um infantil, né? E isso estava muito presente, muito porque o TikTok, que é onde virou febre, é um aplicativo de origem chinesa, se não me falha a Isso. memória. Então, assim, muito essa cultura do um kawaii meio pervertido, sabe qual é? E junto ali com essa coisa meio patética. Você não tem um filtro ali, cara. Não tem filtro. Você E definiu ao a mesmo melhor tempo tem um palavra. monte de filtro. Não tem filtro, mas tem filtro. Você definiu a melhor palavra, patético. É bem Correndo o risco de ser polêmico, mas aqui é criadores de casos incomodando. É isso Cara, aí. usar Tamo a palavra aqui pra patético isso. incomoda? Então seja patético, cara. Você siga uma linha ali legal, vai ganhar teu dinheiro, vai estudar, vai se melhorar. E essa nova geração, assim, longe de mim criar polêmicas em cima de polêmica, mas estamos aqui para isso. Isso. Mas eu acho interessante porque, né, essa conexão que a internet, né, possibilitou entre pessoas de variadas culturas, mundos, línguas. Cara, as pessoas ficam conectadas, real, elas ficam conectadas, mas não saem do quarto, não falam com a mãe nem com o irmão. Pegando esse bizarro. esse gancho, Mas fala com o cara da Coreia, tá ligado? É muito louco isso, cara. O social da Mas pessoa. tem uma relação íntima, né? Íntima com... Desculpa, te cortei, Pandinha. Vai lá. Te cortei, meu amor, desculpa. Mas eu acho muito louco mesmo. Mas fazem combinações de promessas de amor com um havaiano que elas nunca viram, provavelmente nunca verão. Uma das sequelas que eu falei. Uma das sequelas que a gente passou. Desculpa, Paulo, fala aí. Até pegar esse social que teve, né? Posso estar errado, mas eu vi muito casos de depressão aumentando muito. Eu mesmo perdi uma amiga para depressão. E eu não vejo ninguém batendo nessa tecla, que é uma doença silenciosa. Exato. É uma doença silenciosa. Silencioso. A pessoa tem 5, 10, 20 mil pessoas na rede social, mas está sofrendo. Não são reais, não até. são de reais, aparência, né? sozinho. Não são reais. Isso é uma grande Sofre verdade. em silêncio. Isso é uma grande verdade. Outra coisa que eu queria saber, uma curiosidade que eu tenho muito grande é a seguinte: qual foi... eu sempre pergunto isso normalmente para os profissionais, mas para você eu vou ter particularmente uma curiosidade bem maior. Qual foi a entrevista que você teve que a pessoa revelou alguma coisa que te deixou mais de cara? Ou com alguma coisa que ela contou, ou com um incômodo, ou com uma polêmica? Qual foi assim, eu imagino que deve ter tido entrevistas memoráveis, mas qual foi uma que te deixou particularmente bolado, ou enfim... Encucado. Que te deixou meio tipo, nossa... Olha, essa eu nunca ouvia. Felizmente, vou dizer que não aconteceu uma coisa desse sentido. Agora, teve pessoas que na live abriram o coração, assim, foi muito legal, assim. Teve uma entrevista que eu fiquei muito emocionado, que foi com o Alexandre, também amigo meu, ele é de Brasília, e ele é PCD, ele tem paralisia cerebral. Só que, se você conversar com ele, cara, o cara é poeta, escritor, ele tem sarau, ele faz sarau, ele tem uma cafeteria, ele faz sarau. Lá, o cara movimenta muito a área cultural e artística lá da cidade dele. O cara é fera, né? A outra palavra com F também. O cara é sinistro, entendeu? Quando ele começou a falar, cara, eu me emocionei de verdade. Tá lá no vídeo, lá todo mundo pode ver lá no Instagram. Eu me emocionei. Falei, cara, quais são as minhas limitações? Inclusive, desculpa, qual é o arroba pra galera? É Alê Social, @Alê Social. Tá. Cara, ele é de Brasília, ele é casado, tem uma filha linda, maravilhosa, ele vive um casamento muito bacana. E quando ele começou a falar das coisas dele, todos os bullying que ele sofria quando era pequeno, as limitações o desenvolvimento dele, né? Quando o cara começou a falar, cara, eu me emocionei muito. Falei assim, quais são as minhas limitações? O que eu tô pensando que eu acho que não consigo fazer uma coisa, o cara faz. E ele tem paralisia cerebral. E eu, que sou o dito normal, né? Tenho limitações que um cara... Né, uma pessoa PCD não tem. Inclusive foi ele que me explicou esse termo PCD, né, que antigamente
A gente falava pessoa portadora de deficiência. Ele, não é pessoa portadora, é pessoa com deficiência. Porque uma deficiência você não porta, você não chega no lugar e deixa no lugar do lado. Falei, pô, legal. E a outra foi a Nessa Calisto, uma grande escritora também de São Paulo. Nessa é uma querida também, que ela falando do processo dela de se assumir, né, diante da mãe dela, que ela com 35 anos, ela se assumiu como homossexual. Ela teve um casamento, viveu uma relação hétero, mas não era aquilo que ela estava fazendo, e ela chegou o dia, ela começou a falar para ela mesma, pô, é isso que eu quero. E ela começou a abrir o coração dela para mim. Ela, pô, eu nunca fiquei... É difícil eu falar essa uma coisa, ainda mais para você, Xana, que é um estranho. Até então, até a entrevista, a gente era estranho, que a gente só trocava ideias assim. Nossa. Tá, e na hora, foi quando eu fiz uma pergunta, o que te levou a escrever? Porque ela conta... os livros dela são contos eróticos para o público LGBT, né? Eu falei, pô, legal. O que te levou a escrever isso? Ele, pô, minha própria experiência. Foi quando ela abriu o coração ali, eu falei, pô, que bacana, cara. Então, através dos meus livros, a minha mãe leu um livro meu e me aceitou. Depois que ela leu um livro meu, minha mãe me aceitou. Agora eu tô entendendo o teu universo, a tua cabeça. Falei, tá vendo? Olha só que legal. Né? Livros mudam pessoas, pessoas mudam o mundo. Posso pegar o gancho, então? Por favor. Cara, você pode repetir qual foi a pergunta que você fez para ela? Eu perguntei como é que ela começou a escrever sobre esses temas e tal. Aí ela desenvolveu isso porque ela começou da própria história dela, ela começou a desenvolver isso. Porque todo escritor, no final, ele conta uma coisinha dele ali. Tem alguma coisa ali, uma parte ali que é dele, né? Então, deixa eu fazer essa pergunta para você. Opa. Como que você começou a escrever e na verdade... da onde surge a sua relação com a literatura? Se você foi um cara que sempre leu. Sempre li demais. Se você sempre escreveu também. E aí, depois, queria saber isso também do Igor, a relação dele com a literatura. A literatura, para mim, eu sou num tempo, né? Eu tenho 51 anos. Tem não. Então... Você tem quanto? 51. Tem nada. Meu Deus. Eu sou num tempo que a leitura era obrigatória nas escolas. Assim, você teve o seu filho com 4 anos. E você tem que ler o livro, você tinha que ler um livro e fazer um resumo de no mínimo 15 linhas com as suas palavras. Então você não tem hoje a inteligência artificial que tu vai lá joga uma palavra e o cara faz o texto para você. Não. Você tinha que fazer um livro, um resumo com as suas próprias palavras, o que você entendeu no livro. Na mão. 15 linhas. Aí você pegava aquelas folhas de almácio, gente, eu sou velho. Aquelas folhas de almácio, escrevia ali com um monte de aposto e vocativo para encher linguiça, para dar as 15 letras. É verdade. Entretanto, porém, todavia, como sempre. A gente é a mesma geração. Então, é isso mesmo. Então eu li toda uma geração, uma coleção que hoje é rara, né, que é a coleção Vagalume. Li tudo aquilo. Já mencionaram aqui essa coleção. E já li, eu li o Para Gostar de Ler. Eu li os canônicos, né? Li muito Mário Quintana, que eu adorava, Carlos Drummond de Andrade, adorava também. Eu li uma outra, assim, de Jorge Amado, gostei muito de Capitães de Areia. Então, a leitura sempre fez parte. Depois de um certo tempo, eu comecei a gostar muito de biografias, né? Gostar de ler a história do camarada e tal. Veja bem que eu gosto da biografia, eu não sou muito chegado em cinebiografia. Até assisto, mas a biografia eu acho que é mais detalhada e tal, porque quando vai para o cinema tem muita licença poética, enfim. Então comecei a ler biografias também, é muito legal. Então estou sempre lendo. Depois disso eu comecei com o avanço da internet, né, que eu ficou mais acessível você chegar num artigo científico. Eu comecei a ler sobre artigos científicos várias coisas. Várias coisas assim, sobre comportamento principalmente, né? Então, a minha ligação com a leitura sempre foi essa. Eu gosto de ler tudo. A Bíblia eu li umas 3 vezes. Li Orixás, Caboclos e Guias. Li Escolha o Seu Deus. Li o Corão. Li várias coisas. O livro do Kardecismo também já li, pelo menos umas 2 vezes. Então, a literatura sempre fez parte disso aí. Já escrever já era outra coisa que eu não tinha esse vislumbre. Então, através da Jéssica, que falou assim, vamos escrever um livro. Aí eu tomei coragem e comecei a organizar as ideias e as palavras. Você, escritor, sabe muito bem como é que é. Além de tudo, tem que ter uma disciplina para escrever, tem que se organizar para escrever. Que curioso, desculpa te interromper, mas que curioso. Quando a editora propõe, e aí, vamos escrever? Para alguém que não é exatamente famoso, né? E aí, bicho, vamos botar esse sonho pra frente? Vamos botar, porque ela viu potencial, ela viu alguma coisa ali que eu não vi em mim, ela viu. Obrigado, Jéssica.
Mas continua, desculpa. Vamos escrever, porque teu podcast é tão legal. Porque a entrevista que eu fiz com ela foi muito bacana, cara. Ela se sentiu muito à vontade, foi a primeira entrevista que ela fez. E foi um clima muito bacana mesmo que rolou na entrevista. Eu fiz as perguntas que eu queria, surgiram perguntas de improviso lá na hora, que também elas, bateu um bolão. Eu gostei da entrevista, ela adorou o resultado, né? Foi aquela coisa evolutiva que eu falei, que ele falou, pai, vai meter a cara no... Enfim. Então, quando ela falou, vamos fazer, cara, que tal? Aí eu falei, vamos tentar isso aí, nunca fiz isso aí na vida. Aí foi quando, né, como eu falei, tem que ter disciplina, tem que saber organizar as ideias, juntar as palavras, as sentenças legal, passar a ideia, e fui construindo, e tá aqui o filhinho, saiu. E foi lançado pela Rubi Editorial. E qual não foi a minha surpresa, que ele tá lá exposto na Bienal do Livro de 2023 também, foi muito bacana, estive lá e tal. O livro Que lá, moral. bonitão lá, no stand lá da Rubi Editorial, as pessoas chegando lá e... Você foi lá? Não. Eu fui lá, lógico, tem que olhar meu filho de longe. É meu quarto filho, né? Meu quarto filho. Boa. Entendeu? E você, Igor? Cara, eu sempre acompanhei ele, né? Em questão de leitura, essa didática que ele tem. Desde novo, a gente sempre gostou de ler revista e quadrinho juntos. Isso aí eu Somos dois. Ótima leitura. Isso aí eu sou fanático mesmo. Eu me alfabetizei lendo Turma da Mônica. Exatamente isso. Então, cara, Turma da Mônica. É um clássico, né? Clássico. Pra todo mundo, um clássico. Aqui. Revista e quadrinho. Nossa! Deadpool, Venom, Wolverine. Que maneiro. Demais. Lindíssimas tatuas. Assim, eu acostumei já, né, a ter essa leitura, essa didática dentro de casa. Me formei em Direito, porque eu sou muito curioso. Quanto mais você vai lendo, você... Qual a tua área? Eu não advoga? Não advogo. Eu também não. Eu me formei... Nem que me corte a cabeça. Eu me formei, mas eu fui para do comércio. Ah, tá. Porque eu sou um cara muito curioso. Então, eu fui para uma área que eu fui achando, eu fui procurando, perguntando. Então, quando eu estava me ajudando, né, na internet, eu peguei essa evolução da internet, foi até que ele foi chamado para escrever o livro. E eu dei algumas dicas porque eu estava procurando para mim. Entendeu? Ninguém me apresentou. Eu fui aperfeiçoando dentro da internet, o marketing digital, questão de... Eu falei, cara, você tem que ler influência, a postura... Autodidata. Você tem que... A pessoa tem que ver seu rosto. Você tem que, quando começar, você tem que se apresentar, tem que ter um nome, tem que ter um bordão. Então, essas coisas eu passava para ele no começo, porque eu procurando me especializar na minha área, eu peguei para mim, entendeu? A gente vai aproveitar, que a época é final de ano, fazer anúncio da tua loja, né? Compre na loja. Compre na Casa do Panda. Na Casa do Panda. Aproveita esse final de ano, as promoções. Vende o que lá? Material de construção e utilidade do lar. Aí tem a parte de eletrônico. Construir, reformar e decorar. Vai na Casa do Panda que tem lá. Vai na Casa do Panda que tem lá. Tem jingle? Jingle, cara. Tem que fazer um jingle. Tem jingle. Mentira. Como é que é? Tem jingle? Tem. Canta aí. Ah, cara, agora Vai. Panda. Casa do Panda, pode confiar. Olha, cara. Legal demais, cara. Parabéns aí. Isso é bom, Sucesso. Isso é bom. Tudo para construir, reformar ou decorar, você encontra lá. Casa do Panda, Rua Geni Saraiva. 1246. Aê! Qual bairro? Cerâmica Nova Iguaçu. É isso aí, cara. É isso aí. Além do excelente atendimento, preços, ó, show de bola. E ainda leva um... O autógrafo. Só chegar com o livro. Não brinca não, que eu tenho uma escritora que eu trabalhei com ela, que ela fez uma jogada, cara, que foi engraçado, que foi uma das primeiras escritoras que eu trabalhei aqui no Brasil. Ela é uma senhorinha que eu adoro ela. Mas é uma senhorinha mesmo. Cara, mas ela tem um tino para negócio. Cara, deixa todo mundo no chinelo. É portuguesa? Não, ela é brasileira, mas ela tem um tino para negócio que, tipo assim, sério, não tem pra ninguém. Pra você ter uma ideia, ela falou assim, Cristina, eu quero escrever um livro. Eu falei, não, tudo bem, dona Dilma. Tudo certo, quer fazer um livro? Bora, mas tipo assim, você já fez um livro? Não. Tá bom, mas que tipo de livro? Uma saga. Aí eu falei, olha, peça grande. Olha aqui para primeiro livro. Normalmente começa com uma poesia crônica, uns contos ali, né? Mas tipo assim, saga. Vou reformular o Harry Potter. Não, tipo assim, mas tipo assim, era tipo assim,
Cara, vou dar uma resumida. Ela escreveu, tipo assim, umas 600 páginas. 600 páginas comigo. Eu falei, ó, só não de umas 600 páginas vai ficar pesadão. Vai ter que dividir tipo em 2, tá ligado? E realmente a editora chegou e falou assim, não, vamos fazer 2 livros porque 300, porque lançar um 600 é Meio bíblia. pesado. Mas ela já tinha conseguido, tipo, a editora, porque o livro ficou bonzão mesmo, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Cara, eu só sei que o livro fez sucesso. Ela fez a sequência do livro, não sei o que, e no final ela conseguiu um contrato, fica em boquiabertos, com a Estrela de Melhor da jogos, brincadeira. tá? Estrela, Dona para da fazer. brincadeira. O melhor da Ela, brincadeira. ela escreveu uma saga crossover, né? Foto juvenil, para fazer os livros infantis para a Estrela, para ir dentro dos jogos da Estrela. Sabe quantos livros ela vendeu? Chuta. 1 milhão. 200 mil. Nossa, muita coisa. Muito Porra. maneiro. Tá de brincadeira Eu comigo, chutei 1 milhão, né? mas. não. Pô, Não, 1 milhão é tipo assim. J.K. Rowling. Não, 200 mil. 200 mil Tu não tem noção excelente pro o que é setor editorial. isso? É muita coisa. Mas Não, muita é coisa. absurdo. É absurdo. É tipo assim, eu só O tipo absurdo assim. é a coragem dela, né? Não, é tipo assim, você não tem noção que é Dona Dilma, cara. Eu aprendi muito com ela. Aprendi muito com ela. É tipo assim, Coragem quando eu dela. falo assim, pessoas bem-sucedidas. I know what I'm talking about. Tem que ter visão, tem que ter visão. Não importa sem arte, entendeu? Você tem que ter uma visão de negócios. Isso é fato. E essa visão que ele falou, que eu era um total analfabete, né? Não sabia nada. E ele falou assim, não, você tem que fazer assim, essa. Porque quando ele falou, vai pro Instagram, eu falei, como é que eu faço lá? Eu não tinha nem conta no Instagram. Não, é bom você ter o apoio dele, porque ele tem visão Eu não de tinha nem negócios. conta no Instagram. No dia que ele tem falou visão pra de mim, negócios. eu lembro até hoje, era dia dos pais. Ele falou, abre uma conta no Instagram, faz uma conta no Instagram, faz um perfil lá, bonitinho, pai, e começa a jogar tuas coisas lá. Beleza, aquele mesmo dia, no dia dos pais, eu fui lá abrir e já lancei Aliás, o um primeiro beijo pra vídeo. Dona Dilma. Se 2 cabeças pensam melhor do que uma, que dirá 2 cabeças de gerações diferentes, né? Isso. Cada uma tem a acrescentar a Isso, característica da própria geração. Isso. Agora eu quero saber projeções para o futuro. Boa. 2024 tenho projetos aí. Tenho projeto no podcast, em estúdio também. Ambicioso. Alô, Iago! Ambicioso. Iago. Aí, Iago, hein? Se deu bem. Iago Se dando bem. Iago se dando hein? bem. O projeto é para nossa área mesmo. Dessa vez eu vou nichar. Não é que eu relutei muito em fazer isso, mas eu... Vai fazer seus jingles com o Iago também, não? Tem que fazer aqui no estúdio, cara. Tem que fazer. E Pô, agora? Nona Me Madeira fortalece, hein? Estúdio. Tem que fazer o jingle aqui com o Iago de Profissa. Vai, desculpa nosso te interromper. nosso querido Nona Madeira Isso tá aí, no ó. radar direto. Então, os projetos para 2024 projeto, né? Qual o nicho? O nicho vai ser O embarcação? nicho vai ser o mundo marítimo mesmo. né? Maneiro. Não é que eu relutei em entrar nesse nicho. É porque eu gosto muito de diversificar. Eu gosto de escutar outras histórias. Como é que fala? Me propor a ouvir novas histórias, treinar o ouvido. Né? Eu tive, nesse momento desse podcast até agora, experiências que antigamente eu não é que eu não ignorava, eu não era assim, não despertava o olhar para ali. Mas sabe, Eu achava muito interessante, começou a abrir a minha mente para outras coisas. Vou dar só um exemplo. Eu entrevistei o Hugo Luminato, ele mora na França, é um brasileiro que mora na França, ele é ator, diretor, escritor, e mora lá na França. A gente abordou sobre pansexualidade. Eu nunca tinha conversado sobre isso. Eu falei, cara, eu vou conversar. E ele sempre... O que você achou? Ele deixou sempre aberto lá, né? Porque ele estava lá e tal. Falava sobre isso. Ele começou a falava vídeo explicando a diferença, os preconceitos que existem na própria comunidade sobre quem é pansexual e tal. E eu fui fazendo e saiu legal. Eu falei, pô, legal o esclarecimento que você me deu e tal. Ele falando como é que se desenvolve, como é que a pessoa se identifica assim. Eu falei, pô, legal. Aí nisso eu fiz contato com outra menina também, que ela é pansexual e é casada com bissexual. E assim, foi abrindo, assim, né? Falei, pô... O mundo não é essa bolha. O mundo não é uma bolha. Eu acho que ficar em bolha... Olha, incomodando aí. Eu acho que ficar em bolha te limita muito, cara. Mas sabe te limita uma coisa? demais. Uma coisa assim, isso é uma coisa que eu aprendi muito aqui no Criadores de Casos. Bom,
como criadores de casos, para mim, pelo menos, surgiu esse ano, né? Para a Cris já tinha surgido em outra etapa do projeto, mas para mim surge esse ano, e é um legado desse ano, já que a gente está falando também de ano novo, né, de Isso. passagem, que às vezes, cara, o nicho, ele é algo que não limita tanto quanto a gente pensa. Por exemplo, a gente, vamos fazer um podcast de literatura, porque afinal de contas, o Criadores de Casos, todo o legado dele é sobre isso e tal. Pô, mas literatura, mas assim, é muito nichado, é muito específico. Não, cara. A gente pode falar de literatura com qualquer um. Pô, embarcação, beleza, talvez seja uma coisa um tanto mais específica do que literatura, né? Que, enfim. Mas, cara, tem uma gama aí dentro que você pode ir abrindo e tratar desse assunto com pessoas que quando a gente para pensar, embarcação, nem passa pela nossa cabeça, mas você vai ver, tem lá uma relação. Tem todo o universo. E tem um universo como grande. Como é que é o filho de quem universo. está embarcado? Como é que é a esposa, o esposo de quem está embarcado? Nessa aí que eu estava falando, da literatura mesmo, você, por mais que você ache, a gente acha que é um nicho e tal, a bolha, quando eu falei mais, era a bolha de você olhar para um lugar que você não está olhando, né? Claro. Eu não olhava muito para ali. Eu sei que, por exemplo, tem a câmera aqui e eu sei que ela está aqui, mas eu não estou olhando para ela. Mas tem uma hora que eu vou olhar para ela e vou, pô, como é que é isso aqui? Por que é assim? Entendeu? Boa. A literatura mesmo, ela não é nichada. Porque eu conversei lá com o Flávio Colombini, literatura infantil. Sim. E conversei com a JP Forte é literatura adulta, literatura LGBT. Então, pum, 180 graus, entendeu? A parada. Então é muito legal. Eu conversei com professores pedagogos que falavam sobre educação infantil e conversei com pessoas que falavam sobre violência doméstica. Conversei com a delegada. Então são coisas bem diferentes e tal. Agora, esse projeto para 2024, voltando a que a gente estava conversando, já é uma coisa mais nichada mesmo. Como eu falei, não é que eu estava me relutando aí, é porque eu vou decidir fazer essa coisa, porque é um assunto que eu realmente domino. É um assunto que eu estou 15 anos nessa área, então é um assunto que eu posso dizer que eu domino. Então eu sei o que eu vou falar, com quem eu vou falar, do que eu vou falar. Isso que você falou, por exemplo, a mulher do marítimo, a esposa do marítimo, o marido da marítima, e assim por vai. A rotina de embarque, muitas coisas tem que fazer uma coisa vasta. Então é um projeto para 2024. Boa. Eu estou escrevendo 2 livros no momento, também de temas totalmente díspares, totalmente Quando diferentes. começa, não para mais, né, Cristina? Pega gosto. É a cachaça que a gente fala do nosso cachaça. podcast aqui. É. É a cachaça de escrever também. Você senta e tal. Aí esse ano eu fiquei um pouco disperso assim, para escrever, porque quem me acompanha no meu canal lá no Instagram, Podcast Incomodando, @Podcast Incomodando. Boa. Mas você não vai parar com incomodando, vai? Não vou parar. Porque eu também gosto de fazer vídeos. Você gosta de incomodar? Eu gosto de incomodar. Eu gosto de fazer vídeos falando sobre coisas que tem alguma coisa que incomoda na sociedade. Algumas pessoas se sentem incomodadas com o assunto, eu vou lá e faço. Então eu dou uma pesquisada boa, estudo bastante. A literatura está aí também. Vou em estudos científicos bastante pesquisas e tal. E ali eu elaboro um texto bacana e faço meu vídeo falando sobre aquele assunto. Tem vários assuntos polêmicos lá, tem gente que não gosta, tem gente que gosta, mas eu tô ali para incomodar de qualquer maneira. Por exemplo, eu falei sobre o limite do humor, que era uma coisa que tem um tempo que fez um burburinho. Isso é difícil. Fez um burburinho muito, muito grande na época. Então eu falei sobre o limite do humor que incomoda. Eu falei sobre censura, eu falei sobre lugar de fala, eu falei sobre hipocrisia, falei sobre vitimização. Então assuntos que surgem, que as pessoas se sentem incomodadas, seja de um lado, seja do outro, e eu tento fazer uma coisa assim, onde eu não queira mostrar que há uma inclinação. Eu estou falando só como é que o assunto surge e por que incomoda certas pessoas. Então, quem assiste meus vídeos, há um entendimento. Tem comentários excelentes lá do pessoal que me acompanha, pessoal que entende o que eu quis passar, então isso é super bacana. Então, eu preciso mais dessa disciplina, porque por mais que quando eu estou escrevendo lá o livro lá, me surge uma ideia de um vídeo, eu falei, pô, vou escrever isso aqui. Aí eu deixo de lado ali. Mas os livros que eu estou escrevendo, é do meu mundo marítimo, como eu falei, como eu domino. Eu falei, pô, vou escrever sobre o mundo marítimo. Então tem várias histórias maneiras, vários acontecimentos engraçadíssimos que acontecem na nossa área, que eu tenho certeza que quem vai ler vai se identificar na hora. Caramba, isso aconteceu comigo. Isso aconteceu com um colega do lado. Eu vi isso acontecer. São várias situações engraçadíssimas que acontecem a bordo. Ficção? Não é ficção. Não é ficção. Como é que eu vou dizer? Tem um personagem central, onde eu vou reunir todas as histórias. Tem uma liberdade poética. Isso, é uma liberdade poética. Vai ter um personagem central que vai viver todas as experiências,
mas cada experiência que eu conto é, tipo, eu vou contar de uma fechada no trânsito, você se identifica que Claro. você tomou uma fechada no trânsito. Eu vou falar numa situação onde você, tava no elevador, alguém soltou um pum, aí tu já... Um exemplo, só para dar um Sim, exemplo. lógico, Assim. lógico. Então são várias experiências. E a outra, que quando eu comecei a escrever, que eu comecei a fazer essa coisa da disciplina, de ver como é que escreve, as características de um escritor, como ele é classificado, se o cara constrói, depois ele escreve, ou ele vai construindo, o jardineiro, o construtor, essas coisas. Então eu comecei a escrever sobre o mundo de escrever, como é que é a pessoa sentar e se debruçar no livro para querer desenvolver uma história, criar um universo, né? Como é que as pessoas como é que ele vai fazer a pessoa se identificar com aquela história e como é que muito do escritor tá na história. Então são dois livros bem diferentes assim, justamente como eu falei, eu gosto de diversificar, então uma hora eu tô aqui, desliga a chave, tô falando de Maria Mercante, aqui, daqui a pouco eu venho, daqui eu tô escrevendo a Maria Mercante, uma ideia, eu paro, venho para cá, desligo a chave aqui, aí começo a escrever aqui sobre, como construir uma história, criar um universo, criar um personagem, dar um nome para ele, dar todas as características. Aquele personagem tem que ter começo, meio e fim, né? Como é que o escritor pensa nisso, né? Por exemplo, eu escrevo um personagem, que aquele personagem, ele nasceu no ano tal, na região tal, ele tem um time de futebol, ele torce uma escola de samba, ele gosta do tipo de filme tal. Você faz uma ficha? Faço uma ficha. Maneiro. Entendeu? Maneiro. Então é muito legal para a pessoa saber como é que o escritor tem que fazer essa coisa para caracterizar dar todo o estofo daquele personagem. Então é uma coisa de pesquisa, trabalho. Não pode ter furo no roteiro. Não pode ter furo no roteiro. Não posso escrever uma coisa simplesmente usando o que eu acho que é. Não pode. Eu tenho que escrever direitinho. Parabéns pela organização. Eu não sou assim, não. Eu sou totalmente caótica. Mas isso ajuda muito essa organização, ficha. Muito, ajuda muito. Mas tem pessoas que funcionam mais no caótico. Eu conheci pintores que faziam fichas. Pintores que faziam fichas sobre as obras artísticas. E para ajudar a compor, né, a visão artística. Tem pessoas que realmente são mais organizadas no mundo da criação e pessoas que são, Pollock. Tem Pollocks. Existem Pollocks. Você está falando do meu pai. Meu pai tem uma pasta para organizar os documentos dele. Não, isso é bom. Por plástico, por folhinha, por bonitinho. Eu acho que é aquela história. É importante você saber qual processo funciona para você e como é que você e entender o processo. Entender o processo. Agora, uma curiosidade. Você falou que entrevistou um hipnólogo. Foi isso? Foi. Você pediu para ele te hipnotizar? Não, porque foi... não sei se funciona assim online, mas era ele na casa dele. Eu pedi para ele me hipnotizar. Mas aí funciona aqui, tete a tete, né? De longe, também não tive essa coragem, não. Nem sei se ele ia querer fazer. Pô, você devia ter repetido. Você devia ter, esse é o primeiro homem a ser hipnotizado online. Olha não só. Ia ser legal, né? Porra, como é que você perdeu essa oportunidade? Acho que não seria, não. Não seria, não. Dá pra hipnotizar. Então, você devia ter feito isso, cara. Dá pra hipnotizar? Eu não sei, porque comigo foi realmente tete a tete. Eu não pedi. Mas você devia ter, cara, ia ter sido o máximo. Ser legal. A grande dificuldade da... Pode fazer agora. Calma. Você é o seu momento de brilhar. É o seu momento. A grande dificuldade... Olha só, galinha não, tá? Galinha... A grande dificuldade... Não, a única coisa que a última vez... Ele botou o elenco todo de galinha. Eu falei, porra, galinha é sacanagem. Aí quando chegou a minha vez, eu falei assim, galinha não. Aí ele fez desaparecer o 7. Que eu achei ok. Tá, foi ok. Mas então, ó... calma. A grande dificuldade da hipnose é que a pessoa que vai ser hipnotizada esteja disponível. Porque... O Panda fala pra mim que super tá. Porque disponível. tem minha mente aberta. Só não deixa eu ir nu pra casa, tá? E galinha não. E galinha não. Galinha eu respeito, tá? Porque tem um estereótipo, né, de que a hipnose, tem algo de esotérico nela, que não é o caso. Ela é utilizada para esoterismo, né? Mas ela, por si só, não tem nada a ver com esoterismo. E também de que é o domínio de uma mente sobre a outra, né? Então, por muito tempo, os hipnotistas, eles usavam se promoviam como, nossa, eu vou dominar a sua mente. E isso, assim... Cara, se a pessoa não tiver afim, ela não vai ser hipnotizada, cara. Tem que estar com a mente aberta, né? Porque é uma questão lógica. A hipnose, ela é o rebaixamento da sua faculdade
da sua faculdade limitante. Então, você vai, assim, você acredita, eu não posso voar. Aí você não voa. Agora, no teu sonho tu esquece isso. E tu voa no teu sonho. Então, é como se você tivesse disposto a fazer um pouco do que você está disposto sempre no teu sonho. É um tipo de bloqueio, né? Você vai desbloqueando. Agora, você permanece com as tuas faculdades éticas. Então, por exemplo, se eu chegar botar na ponta de uma janela, falar, agora você vai ver que tem asas e vai pular e voar. Você vai falar, peraí. Não. Porque você não é descolado da realidade. É outra dinâmica. A Cris, por exemplo, ela em momento nenhum deixou de estar consciente. Você não fica inconsciente. Ela lembra de tudo. Bom, tem pessoas que não lembram, né? Mas assim, na maior parte das vezes as pessoas lembram. E também tem isso de que a pessoa, ela não vai dar a senha de cartão, ela não vai... Você tentou, mas... Pois é, mas ela disse não. Eu tive uma experiência uma vez. Eu participei de uma reunião, né? Aí tinha um rapaz lá que tentou fazer com um grupo e eu tinha a mente muito fechada. Você? Isso é bobagem. Tinha aquele rapaz que estava até no Big Brother que fazia também direto. O Pyong. Aí eu falei, é bobagem. Aí eu, dessa vez, depois que eu perdi essa minha amiga, eu abri muito, eu saí um pouco da minha bolha social. Aí eu fui participar dessa reunião, né, que tinha muitos empresários e tal. Eu fui com eu e minha esposa e o rapaz fez isso com a plateia. Aí eu falei, vou me entregar. Vou deixar rolar. Cara, ele foi falando algumas palavras, mandou a gente fechar os olhos e tal, foi falando algumas palavras assim. Cara, eu fiquei maravilhado. Eu fiquei com uma sensação muito boa. Eu e minha esposa se emocionou. Que legal. Cara. E até hoje a gente sabe por quê. Já olhou assim e falei, caraca. Mas é porque ele foi relaxando você foi relaxando, ao ponto de você baixar a guarda de uma forma que você foi acessando coisas que estavam dentro de ti que te emocionavam. E tinha umas 100 pessoas, cara. E tu olhava as pessoas assim, mesmo sentimento. Todo mundo se entregou assim. Foi o que o João falou. Você tem que ter uma predisposição de tô a fim de participar. Se a gente falar não tô a fim de participar, não vai rolar, entendeu? É quase uma entrega amorosa, entendeu? Sim. Tipo assim, quando você tá afim de entrar num ambiente, tipo assim, tô afim de curtir a festa. Isso. É uma demonstração de confiança muito grande. Assim. Você confiar no outro. E você entra na festa puto, tu não vai curtir. Não vai curtir. Simples. Agora, chegou o momento criação de casos, que é todo seu. Você é o expert. Hoje é um episódio especial, né? Especialíssimo, inédito. E né, você é o especialista. Exatamente. Nós estamos aqui com o rei do podcast, da criação de polêmicas aqui. Então, você que vai fazer a pergunta pra gente. Hoje vai ser invertido. Vou fazer algumas perguntas, então. Invertidamente. Primeiramente, como é que o casal se conheceu? Por favor. Tá? Você também... Como é que vocês se conheceram? A gente estava numa relação hétero, né? Mas aí eu descobri que eu era gay. E aí, você quer contar ou conto eu? Conta. Tá. Eu estava no processo de formatura da universidade na qual eu me formei, né, em direção teatral. Antes de estar nessa faculdade, eu tinha feito CAL, um curso de formação de atores. Eu vou encurtar muito. Mas isso não é uma criação de caso, né? Isso é uma história, né? Eu sabia como é que surgiu a célula toda. Você tem que falar assim, que a gente tem mais vontade de dar um na cara do outro. Isso tem uma lista bem grande. Tem, né? Opa! Vai. Mas enfim, sendo bem resumido bastante, quando eu estava na CAL, que eu estava entrando na CAL ainda, um espetáculo que ela escreveu e dirigiu, na ocasião, chamado Runners, estava em cartaz. E estava sendo uma febre na época, assim, estava sendo super bem falado, eu não consegui ver. Mas eu fiquei quando eu me informei sobre, tá falando muito esse espetáculo, espetáculo aquilo, é sobre o quê? Me falaram que era uma roda de terapia em grupo, em que o público era parte dessa terapia. Fiquei com aquilo na cabeça. Isso foi em 2009. Em 2017, estava eu no processo de formatura, ia ter que escolher uma peça para dirigir, agora como diretor, me formando na Unirio. E eu tinha alguns textos em mente, um do Matei Wisnek, outro catalão, enfim,
que é o Método Gronholm. E eu parei e pensei, cara, e aquele espetáculo lá que eu não assisti, mas que a premissa era tão foda. Quer saber? Eu vou atrás. Vou aproveitar aqui que eu ainda não escolhi o texto, vou atrás. Aí fui, Facebook, procurei Runners, vi escrito, dirigido por Cristina Teixeira. Falei, quem cargas d'água é Cristina Teixeira? Fui atrás. Cristina Teixeira, entrei em contato, pedi o texto, expliquei que era para algo que não tinha intenções naquele momento profissional, mas para uma formatura na Unirio. Ao que ela, né, pedi aquele texto, ela me mandou 2. Eu pedi o Runners, ela me mandou o Runners 2. Que é a sequência. Que é a sequência. Eu falei, caramba, desgraçado. Eu pedi um negócio, ela me mandou outro. Não, mas quer saber? Eu vou ler esse negócio aqui. Eu achei fantástico. Depois ela me mandou o Runners 1 e eu achei o Runners 2 muito melhor. Então, assim, na verdade, não tinha nada de desgraçado. Uma querida, entendeu? Mas foi um erro. Mas assim, acontece muitas coisas maravilhosas na vida, são erros. A partir de erros. A partir de erros, é. E foi isso. E aí, cara, ela super se envolveu com o projeto, enfim. Além de ter sido generosa em ter cedido o texto, foi generosa em ter se envolvido, se engajado, topado, se envolveu com o elenco se envolveu com ela. Aí a gente se envolveu, desenvolveu uma baita de uma amizade. Estamos aqui, a Cici. E aí, e o Si. No final das contas, ela tinha esse projeto pausou. Entre outros projetos, você tinha esse. E aí ela me chamou para esse projeto e aí a gente recomeçou. Porque esse projeto eu comecei, na verdade, durante a pandemia. Sim. Entendeu? Como eu falei, vários podcasts começaram na pandemia. E aí eu dei uma parada e tal, não sei o quê. Aí um outro aluno meu da Cal, que eu já fiz um projeto de cinema com ele no Sertão, falou, pô, retoma. Aí eu falei, ai, cara, retomar? Ah, retoma. Eu falei, retomar, não sei se eu quero retomar, não sei o quê. Aí eu falei assim, cara, eu vou falar com o João para ver se anima, porque o João estava fazendo podcast. O João estava fazendo podcast. Eu falei assim, eu vou falar com o João está fazendo podcast, de repente eu animo, entendeu? Só que o João estava fazendo podcast aqui, e eu tinha feito podcast do jeito que você está fazendo, entendeu? Que é uma outra coisa, entendeu? Eu falei, cara, de repente no esquema de estúdio eu animo. De repente dá um gás aí, dá uma parada diferente. De repente eu dou uma animada. Aí o que aconteceu? A gente começou a fazer e eu falei assim, pô, vamos fazer entrevista presencial, porque eu acho que de repente vai... Pô, deu uma animada geral, entendeu? Esse cara que a gente começou a fazer, ele não ficou porque ele morava muito longe. Muito longe para ele, era muito desgastante, marcar em reuniões, vir para cá, não sei o quê. Desculpa te contar, mas que era o cara da primeira fase do projeto. Primeira fase do projeto. Ela, ele e um amigo que eu tinha apresentado. Exatamente. Eram os 3. Depois, uma segunda fase foi só ela. E depois agora... Os caras saíram. Os caras saíram. Deus o tenha. O famoso tem um bom lugar. Mas a gente... Mas tranquilo, mas super de boa. Porque aquela história, né, cara? Podcast é isso mesmo, é fase, fluxo. Né? Fluxo, é fase. Como, por exemplo, assim, a gente aqui recebe o pessoal da Casa 11. Sim. Entendeu? E é literalmente um fluxo. Cada hora é um sentado de convidado, entendeu? É fluxo. A gente nunca sabe quem é que vai sentar. E a gente tem deixado fluir, entendeu? Fluir e levar. E agora a gente vai começar uma fase, os criadores, ele vai começar uma fase que é uma fase... Norótica. Hein? Norótica de tipo... Norótica. Noiada. Norótica, tipo neurótica, tipo frenética. Não é nessa fase não, mas tudo bem. Tudo bem. Mas frenética. Eu vou até anunciar babado. As coisas, né? O que você deixou no ano que vem que eu ia fazer essa pergunta que você... Não, acabou. Não, peraí, eu tô me adiantando. Peraí, eu me enrolei. Você quer fazer... Peraí, calma, me enrolei. Você quer fazer uma pergunta polêmica? Ou criadora de casos? Eu quero deixar a polêmica para ele. Tem mais alguma? Eu tava querendo ver mais a história de vocês, que eu achei surpreendente. Você quer... Porque você perguntou para ele, tem alguma para mim? Não, de onde surgiu o nome Criadores de Caso e por quê? Da onde? Não, o Criador de Caso surgiu justamente disso, porque eu estava pensando... Eu acho título uma coisa complicada, porque tem que ser uma coisa sagaz. E eu trabalhei muito tempo com publicidade, eu trabalhei na Coca-Cola, com a publicidade eu fazia
a sacada lá das parangolé da Coca-Cola e da Pepsi. E isso sempre foi muito claro para mim, que título, nome, headline, essas coisas tem que ser uma coisa muito, muito sagaz. Abrindo parênteses. Vai. Parênteses. Você é uma criadora de casa? Uma pessoa que fica criando Pra casa? caramba! Meu Deus! Sou eu! Eu sou a criadora de casa. Você não tem noção de... Isso me define. É você. Sou eu. É você. Mas eu não deixo passar. Isso me irrita em mim. Eu não sei se é uma qualidade ou um defeito, entendeu? Mas eu sou uma criadora de casa. Tipo assim, se eu vejo um problema, ninguém fala assim, Cristina, pelo amor de Deus, não me... Eu falei, não consigo. Eu tô vendo esse problema, tá na minha cara. Por exemplo, o cara tá, sei lá, vamos supor, como eu já vi algumas vezes, o cara brigando com a mulher, destratando a mulher do outro lado, entendeu? Uhum. Isso começa a me tirar do sério. Eu não consigo ignorar, entendeu? Tipo assim, o problema não é meu, a mulher não é minha, entendeu? Mas é tipo assim, Uhum. entendeu? Injustiça. Injustiça. Por exemplo, outra, você passa pela rua, tem um acidente. Eu paro, vou acudir, a não ser que já tenha gente acudindo, né? Se tiver gente acudindo, eu não vou lá atrapalhar. Quer dizer, eu estou sempre me metendo em roubadas. Tá Entendeu? presente. Comprando briga dos outros. As minhas até que eu Deixa pra lá. deixo pra lá. Até que eu sou meio frouxa. Mas a briga alheia, rapaz, eu dou uma boiada inteira pra não sair. Entendeu? Não consigo ver injustiça. É um problema. Eu sou uma criadora de casa. Então cara. você é a criadora Eu sou de casa. a criadora Então de o casa. título tem mais a ver... É um espírito tudo a ver. completo Espírito da total. parada. Então, eu achei que além de ser um espírito das pessoas que eu acho que se doem com a injustiça, realmente se doem com a injustiça, eu acho que mais do que se doer, é fazer alguma coisa sobre, entendeu? Não é apenas ficar, porque isso, porque aquilo. É que as pessoas que agem sobre aquilo, que efetivamente fazem alguma coisa, entendeu? Objetivamente sobre essa situação, entendeu? Então é isso. O título vem disso. Tá, beleza. Foi? Posso Sim, acrescentar? sim. Além de que, na primeira fase, tinha também uma relação de criar casos, né? Sim. Se eles escreviam Tem esse contos. double meaning, né? De você Ah, escrever, tá. criando, criar casos, porque a gente, como na primeira fase, na verdade, a gente escrevia e lia como se fosse radionovela. Pô, muito legal. E era muito legal. A gente contratava um pouco de exagero da minha parte. A gente tinha atores profissionais lendo os textos. Muito legal. Cara, mas os textos... Eu tenho muito orgulho desses textos, cara. Eu tenho muito orgulho. Porque os textos... A gente escrevia junto, que, aliás, cara... Ou o Santo baixa e baixava. Nós, nos três, Pedro, eu e Eric. Cara, eram uns textos, assim, muito loucos. Tipo assim... ficção científica, umas coisas muito loucas, umas paradas muito alucinadas, parecia que a gente estava em LSD completo. E a gente escrevia junto e os atores liam, mas dá uma olhada lá, dá uma checada lá no início do Criador de Casa, você vai ver. Era um negócio assim muito louco. Só que era uma parada que dava um trabalho absurdo, porque os três tinham que escrever, depois a gente tinha que editar, tinha que ser bem escrito, depois os atores tinham que interpretar. Tu imaginou o nível da parada? Era um nível... Era um negócio, assim, extremamente artístico. Aí eu falei, filho, isso aí tem que pagar grana muito séria para ter esse nível de trabalho. Porque eu sou muito obcecada com perfeccionismo, né? Então não dá para fazer uma coisa marromeno nesse nível, entendeu? Tinha que ser uma coisa muito boa. Aí eu falei, não, eu vou ter um treco aqui. Tem um vídeo lá que eu faço perfeccionismo, dá uma olhada. Então, outro que eu falo do infarto. O infarto do miocárdio. Mas, peraí, eu ia... Você ia falar? Depois do momento Criadores de Casa invertido, excepcionalmente de hoje, você ia falar da nova fase dos Criadores de Casa. Nova fase. Então, Criadores de Casa hoje. novo ano, nova fase, novas promessas. Eu vou falar da minha aqui rapidinho, depois vocês, para fechar, entendeu? Nesse ano que se inicia, a gente vai ter um Criador de Casa internacional. Entendeu? Com novos desafios, novas fronteiras, entendeu? Novos convidados. Awesome. Entendeu? Então, acho que vai ser bem legal, porque a gente vai poder ter esse desafio de falar com mais pessoas de outros lugares, não só presencial, mas também internacional. Eu acho que isso vai ser bem legal. Eu espero que dê certo, entendeu? Depende mais do Iago do que de mim. Pra quem já trabalhou com a Pepsi, Coca-Cola, teatro, isso aí vai ser... Não, gente, já... Você tá procurando casa. Não. Não, mas... Bom, você vai fazer Chegamos ao fim, infelizmente, do Infelizmente. nosso episódio de hoje, esse especialíssimo Réveillon
Feliz Ano Novo. Feliz ano novo pra todo mundo. Feliz Ano Novo. Em 2024, muito melhor do que 2023, que eu espero que já tenha sido bom, mas ainda melhor para cada um e cada uma e das que nos ouvem. Mas queria uma rodadinha de considerações finais, Sim, além dos promessas. e dos jabás, né? Jabás, considerações finais, promessas, votos de felicidade, recados para a esposa, no boné, etc. Aonde que o nosso público encontra vocês, inclusive. Então, vamos começar Começa comigo. com o jabá. Por favor, Igão. Então, começo de ano, podem comprar na Casa do Panda Construções. Parcelamos em até 10 vezes sem juros. Casa do Panda Virtual, tá, gente? Pode seguir lá no Instagram. Arroba Casa do Panda Virtual. Arroba Casa do Panda Virtual. Tá aí. Lá. Tá aí. É isso. E o casamento, fala do casamento. O casamento. Vamos casar? Natália, te amo. Meu amor. Que lindo! É isso. Vai casar esse Se eu não ano? falar, eu O próximo ano? Esse ano agora, 2024? Vai começar. Essa é promessa, hein? Não, já tá lá, já tá escrito, já tá assinado, carimbado. Então tá bom. Já botou lá o Já botou polegar. a digital, já era. Não tem pra onde fugir mais. Então tá bom. Ela falou que se não for, vai levar até o pelo do cachorro. Mas. Pode falar. E pra me achar é o @podcast Incomodando, né? Tem o Xandão Gente Fina também, mas o @podcast Incomodando é mais direcionado mesmo, onde eu faço meus vídeos, onde eu faço as entrevistas e tal, e é onde vai sair o material para novas entrevistas, os projetos que eu tenho, como eu falei, do podcast pro ano que vem, mais nichado na Maria Mercante, e os projetos para 2 livros, isso aí para 2024, assim, que eu estou alinhando para que dê tudo certo. São planejamentos, né? Uma coisa é a gente planejar, outra coisa é executar e depois ver feito, enfim. Estou planejando tudo para acontecer nesse ritmo aí. Vibrações para 2024, sou uma pessoa muito positiva. 2023 foi um ano muito bom para mim. Boa. Eu realizei um sonho que foi conhecer os Estados Unidos. Minha filha mora lá há 8 anos, eu nunca tinha conhecido os Estados Unidos. Era um sonho de infância. Então eu viajei para os Estados Unidos, tive várias realizações pessoais no ano de 2023. Então, para mim, que sou uma pessoa muito positivista, foi um ano muito legal. Eu espero que as coisas, pelo menos, se 2024 não for melhor, que pelo menos seja igual de 2023 para mim. Né? Eu acho que para todo mundo o desejo é sempre o mesmo, de coisas boas, realizações. Não para não, galera. Vamos, as coisas às vezes só demoram para acontecer. Não é que elas não vão acontecer. Mas se você parar de fazer, aí realmente você está decretando que ela não vai acontecer. Tem que persistir. Persistir que vai chegar lá. Onde é que a galera encontra seu livro? A galera encontra meu livro no Submarino, então direto no site da Rubi Editorial. rubieditorial.com.br. Aí, então, eu queria desejar para todo mundo feliz ano novo, de verdade. Para vocês também, de todo o coração. Foi um ano bom, mas sempre pode melhorar, sempre, entendeu? Sempre. Eu espero que a gente se encontre esse ano mais vezes, entendeu? Casa Panda também. Casa Panda tá aqui. Obrigada a todo mundo. Queria agradecer o Iago também por ter sempre estado junto com a gente. E todo mundo que ajudou aí nos criadores também. Foi incrível. Que venha mais. E tamo junto, hein? Tamo junto. Falou? Tamo junto. Naquele pique. Ó, eu queria agradecer muito a cada um e cada uma dos que nos acompanharam ao longo desse ano todo, seja do outro lado da tela, seja nos bastidores cá conosco. Agradecer a vocês dois, claro, pela presença hoje. Agradecer, Cris, pela confiança e pela parceria. E agradecer também os nossos apoiadores, principalmente a @NonaMadeiraStúdio, este belo espaço localizado na Rua das Laranjeiras 336, sala 210, onde você pode gravar seu material em áudio, seu material em vídeo, seu podcast. Então, muito obrigado, Iago Martins. Entrem lá, @NonaMadeiraStúdio, falem com o Iago, marquem um horário, venham conhecer aqui o espaço aconchegante, cheiroso, o que geladinho, querido. A gente fica aqui, o pessoal pensa que amarra. A gente fica de braço cruzado, o pessoal fica pensando que a gente tá bravo. Não, é frio, porque o ar-condicionado do Iago é fantástico. Então, Iago, parabéns pelo estúdio e pelo ar-condicionado. E agradecer também o pessoal da rotisseria Sírio-Libanesa, que apoia a gente, as esfirros mates maravilhosos. Valeu demais ao pessoal lá do Largo do Machado. Que alimentam esses pobres artistas. Exatamente. Lá na Galeria Condor, no Largo do Machado. Tem 2 opções lá de rotisseria sírio-libanesa. Beleza? É isso. Foi um prazer inenarrável. Feliz ano novo. Foi um ano incrível. Que 2024 seja ainda melhor. Beijo pra todos. Beijo, fechou. Valeu!